Capítulo 670, Donzelas como fornalha. Tradução, Cyber Revisão, CYDSQC, 0. Vários nobres senhores, vocês poderiam esperar um pouco. Vendo que Lin Ming e seu grupo estavam prestes a sair, o ancião Zhao soltou nervosamente algumas palavras. Tem mais alguma coisa? Lin Ming franziu a testa. Neste momento, ele simplesmente não estava com vontade de atrasar aqui. Deixa pra lá, está tudo bem. Assim que o olhar de Lin Ming se virou para o ancião Zhao, a respiração do ancião Zhao parou em seu peito. Ele nem se atreveu a falar as palavras que ele planejava dizer. Ele queria perguntar a Lin Ming se ele poderia levar seu grupo de artistas marciais feridos para fora daqui. Mas pensando em suas velocidades e em como eles não eram diferentes de lesmas se comparados a eles, ele não teve coragem de perguntar. Lin Ming não prestou atenção ao ancião Zhao, ele se virou e se afastou. Mas Lan Exayen adivinhou o que o ancião Zhao estava pensando. Ela sorriu levemente quando pegou um pequeno barco de seu anel espacial, isto é para você. Deve ser o suficiente para você deixar em segurança o território deste Mar do Sul. Isso é. A mente do ancião Zhao saltou ao ver aquele pequeno barco. Antes que ele pudesse adivinhar o que era, Lan Exayen já havia jogado casualmente para ele. Quando subiu ao vento, depois de várias respirações de tempo, aquele pequeno barco se transformou em um grande barco espiritual com dezenas de pés de comprimento. Sentindo a energia emitida daquele barco espiritual, o ancião Zhao ficou atordoado. Um barco espiritual era um tipo de tesouro e também tinha graus diferenciais. O barco espírito atualmente na frente dele, se ele não estivesse errado, era um tesouro de grau terra de nível alto. Tesouro de grau terra de nível alto. Tinha que se saber que dentro do continente da queda dos céus, já era considerado extravagante para um artista marcial do reino Xiantian de uma seita de terceiro grau ter um tesouro de grau terra de nível baixo. Quanto a um tesouro de grau terra de nível médio, isso era algo que apenas um artista marcial no nível de um ancião superior poderia ter. Quanto a um tesouro de grau terra de nível alto, isso era algo que apenas figuras importantes de uma seita de quarto grau teriam. Por exemplo, a lança divina do cometa roxo de Lin Ming foi o suficiente para assustar a todos no banquete do reverenciado mestre Tianguang. E este era um barco espiritual de grau terra de nível alto. Alguma vez alguém iria apenas casualmente desistir dele? O ancião Zhao ficou perplexo. O valor deste barco espiritual só era várias vezes a riqueza total da sua seita de terceiro grau. Donzela. Fada donzela, você, o ancião Zhao sentiu a boca secar, como se estivesse vivendo em um sonho. Lan Exayen riu, pegue este barco espiritual e vá. Contanto que você não encontre uma besta viciosa do reino núcleo rotativo no caminho, não haverá nenhum perigo para você e seu grupo. Vocês devem poder ir até o continente. Temos alguns assuntos para resolver, por isso vamos sair primeiro. Lan Exayen disse enquanto se lançava na direção de Lin Ming. Os artistas marciais que ficaram para trás estavam paralisados. Em particular, os vários jovens. Quando viram a figura de Lan Exayen rapidamente desaparecendo, sua visão começou a borrar. Essas pessoas apareceram como deuses celestiais, de repente, salvando-os do perigo fatal. Especialmente aquela dama vestida de azul. Não só ela era incrivelmente forte, mas ela também era gentil de coração e sua aparência estava perto da perfeição. Ela era como uma fada donzela descendo dos céus, fazendo com que todos abaixo dela sentissem o peso de sua própria inferioridade. Irmão Lin, essa região demoníaca do Mar do Sul que você mencionou agora há pouco, que grau de poder ela é?
Será que somos incapazes de lidar com eles? Depois que viajaram várias dezenas de milhas, Duamu Kun de repente perguntou a Lin Ming em uma transmissão de som de verdadeira essência. Lin Ming balançou a cabeça. A região demoníaca do Mar do Sul é uma seita de 5º grau e também tem um mestre da 3ª etapa da destruição da vida que a protege, bem como vários anciões na 1ª e na 2ª etapa da destruição da vida. Nossa força ainda não é apropriada. A maior vantagem atual de Lin Ming era seu poder surpreendente. Sua força ia além da de uma potência comum na 2ª etapa da destruição da vida. Mas, em termos de força de combate integrada completa, ele ainda estava em falta. Com a força atual de Lin Ming, ele seria capaz de matar um artista marcial na 1ª etapa da destruição da vida. Quanto a Duamu Kun, Feng Shen e Lan Exayen, sua força ainda era mais fraca do que um artista marcial na 1ª etapa de destruição da vida. Se eles quisessem atacar a região demoníaca do Mar do Sul sozinhos, então isso simplesmente não era um objetivo realista. Não precisa se apressar, podemos pensar mais sobre isso. Irmão Lin, como você planeja encontrar as pessoas desaparecidas da Ilha da Divina Fênix? Quando Duamu Kun perguntou isso, até Lin Ming ficou um pouco perplexo. Se as pessoas da Ilha da Divina Fênix realmente tivessem fugido, eles teriam deliberadamente escondido sua localização. Isso seria difícil para eles descobrirem. O continente da queda do céu era tão grande, se ele quisesse encontrar Muqianyu e Qinxinchuan dentro de todo o continente da queda do céu, então isso equivaleria a encontrar uma agulha no palheiro. Vamos primeiro para a Ilha da Divina Fênix. Faremos planos depois disso. Lin Ming balançou a cabeça, suspirando. Ele só podia esperar que Muqianyu tivesse deixado algum tipo de sugestão ou mensagem para ele na Ilha da Divina Fênix. Quando ele partiu pela primeira vez, ele havia prometido pessoalmente que retornaria em 10 anos. Se Muqianyu fugiu da Ilha da Divina Fênix, era impossível que ela tivesse esquecido isso. Ela deve ter deixado algo para ele. Mas, o que era? E onde estaria isso? Eles viajaram o caminho em silêncio. Lin Ming e seu grupo viajaram dia e noite. Como eles não tinham matrizes de transmissão, eles só podiam viajar através de barcos espirituais e voando por si mesmos. Depois de vários dias, eles finalmente chegaram à Ilha da Divina Fênix. De longe, aquela Ilha da Divina Fênix que outrora foi um vivido e belo santuário natural estava agora envolta em uma densa nuvem negra. Na Ilha da Divina Fênix, os requintados pavilhões tinham quase todos sido destruídos, as grandes e imponentes árvores, queimadas. Até as cadeias montanhosas estavam separadas, com a terra rachada e rompida. Tudo isso foi evidência revelando a batalha feroz e violenta que ocorreu aqui. Quando Lin Ming estava a 10 milhas de distância da Ilha da Divina Fênix, ele desacelerou, parando no ar. Quando ele viu essa cena horrível diante dele, seus olhos brilharam com uma luz desanimada. Quando a guerra dentro do Mar do Sul começou, Mu Fengxian pensou que a aliança de inúmeras seitas poderia competir com a região demoníaca do Mar do Sul. Mas, só depois de se aventurar através do Palácio Imperial do Deus Demônio, todos perceberam que, após milhares de anos de lenta recuperação de sua força, a força da região demoníaca do Mar do Sul poderia ter superado em muito as expectativas de qualquer um. Mas, como o objetivo de Xianwuji sempre tinha sido o Palácio Imperial do Deus Demônio desde o começo, ele havia se envolvido em uma guerra no Mar do Sul, fingindo que em toda a guerra havia uma possibilidade de ambos os lados vencerem. Depois que eles obtiveram os sacrifícios de sangue necessários para abrir o Palácio Imperial do Deus Demônio, Xianwuji não precisou mais esconder sua força e rapidamente nivelou a aliança tempos de guerra do Mar do Sul.
Era verdade que a Ilha da Divina Fênix tinha aliados nesta guerra, mas a região demoníaca do Mar do Sul também. Quer fosse o clã do Dragão de Inundação Negro ou aquelas outras raças estranhas dentro do fundo mar, qualquer um deles era mais forte do que as 7 seitas da região dos 5 elementos. Além disso, durante a viagem para o Palácio Imperial do Deus Demônio, ele havia perdido a raiz do Nirvana do dragão por causa de Lin Ming, mas aquele que obteve a besta santa Leviatã gigante ainda foi Xianwuji. Eles eram originalmente fortes para começar. Agora, com a ajuda do Leviatã gigante, a disparidade entre a Ilha da Divina Fênix e a região demoníaca do Mar do Sul era grande demais. Não era estranho que um resultado tão desastroso ocorresse. No entanto, entender isso em sua mente era uma coisa, e ver com seus próprios olhos era outra. Mesmo que o desejo de Lin Ming fosse forte, ele também estava triste e pensativo. Ele estava preocupado com a segurança de Mu Qianyu e Qin Xingquan. Pode-se dizer que Qin Xingquan teve muito mais sorte. Com seu status disfarçado de criada na Ilha da Divina Fênix, não deveria ter sido difícil para ela fugir, já que ninguém estava procurando especificamente por ela. Mas Mu Qianyu era diferente. Como uma santa da Ilha da Divina Fênix, ela definitivamente seria visada. Ela foi capaz de escapar dessa catástrofe. Como Lin Ming permaneceu em silêncio, Duamukun e os outros sabiamente não falaram. Eles tinham adivinhado corretamente que aquelas pessoas desaparecidas da Ilha da Divina Fênix devem ser muito importantes para Lin Ming, porque esta foi a primeira vez que eles ouviram revelar tal expressão. Nesse momento, de repente houve um rugido agudo. De longe, podia-se ver vários pontos negros contra o sol. Estes eram na verdade um esquadrão de artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul. Eles estavam montando 7 ou 8 grandes morcegos enquanto voavam em direção à Ilha da Divina Fênix. Cada um desses artistas marciais tinha uma lança nas mãos. Na parte de trás de alguns morcegos haviam várias jovens mulheres amarradas. De suas aparências, elas eram obviamente jovens artistas marciais da área em volta do Mar do Sul, capturadas para serem usadas como fornalha para o cultivo de outros. Havia 2 caminhos comuns das artes marciais demoníacas. Um era o caminho do abate e o outro era o caminho sexual. Nas estepes do abate sangrento, aqueles artistas marciais demoníacos tinham quase todos tomado o caminho do abate como base. Mas na região demoníaca do Mar do Sul, eles estavam principalmente no caminho sexual. No passado, como o grande imperador do submundo precisava de uma jovem com um físico especial a fim de promover sua prática das artes demoníacas, ele finalmente raptou a filha de uma potência de nível imperador. Este evento causou uma enorme guerra que finalmente terminou com a morte do grande imperador do submundo. Quanto à região demoníaca do Mar do Sul, um grande motivo pelo qual eles decidiram conquistar a região ao sul do horizonte foi para obter esses recursos mais ricos para serem usados no aumento de seus cultivos. Quando Lan Exai viu esses artistas marciais abertamente capturando jovens mulheres para fins obscenos, seu rosto foi coberto de ódio e aversão. Ela naturalmente odiava aqueles que capturavam mulheres assim. Lin Ming, esses são demônios gigantes. Duamukun perguntou com alguma surpresa. Ele podia sentir alguma estranha energia demoníaca em seus corpos. Mas o que era estranho era que essas pessoas cultivavam verdadeira essência, era muito caótica e estranho. Lin Ming balançou a cabeça, eles são humanos. O continente da queda do céu só tem a raça humana residindo nele. Mas, essas pessoas compartilham parte da linhagem da raça dos antigos demônios gigantes. Embora seja muito fraca, ainda é uma excelente linhagem.
Os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul eram em sua maioria descendentes do clã demônio gigante que o grande imperador do submundo havia trazido, assim eles também compartilharam uma relação de sangue com a raça dos demônios gigante. Quanto ao seu método de cultivo, embora fosse semelhante ao dos demônios gigantes, foi adaptado para uso humano. O que devemos fazer agora? Duan-Kun perguntou. Mate todos. Os olhos de Lin Ming brilharam com uma luz fria. Debaixo desses céus sombrios, seus olhos eram como raios. Depois de compreender a intenção marcial do demônio celestial Deus da Morte, Lin Ming inconscientemente liberava uma aura aterrorizante quando estava sentindo fortes emoções negativas. Até mesmo Duan-Kun estava secretamente assustado com isso. Matar eles. Você não tem medo de alertar o inimigo? Duan-Kun perguntou. Ele pensou que Lin Ming só queria desabafar sua raiva. Mas em sua opinião, esta ilha da Divina Fênix obviamente se tornou uma base para a região demoníaca do Mar do Sul. Se eles não soubessem quantas pessoas estavam nessa base ou quão fortes eles eram, não seria sensato que os 4 agissem de forma imprudente. Além disso, mesmo se eles matassem esse lixo de baixo nível, não significaria muito. No entanto, antes que Duan-Kun pudesse falar mais, Lin Ming já havia avançado. Quando Feng Shen viu Lin Ming se atirar para frente, ele seguiu sem questionar. Para Feng Shen, que tinha plena fé em Lin Ming, ele sabia que, mesmo que Lin Ming fosse afetado por suas emoções turbulentas, ele ainda não faria nada sem uma razão. Assim, ele seguiu logo depois dele. Vendo esta cena, Duan-Kun sorriu com tristeza. Ele estava com preguiça de seguir Lin Ming. Depois de varrer o olhar sobre esse grupo de artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul, ele viu que o cultivo mais elevado entre eles era apenas no reino Xiantian. Eles provavelmente eram apenas batedores enviados pela região demoníaca do Mar do Sul. Mesmo que Duan-Kun avançasse, Lin Ming provavelmente já teria destruído cada um deles antes que ele estivesse perto o suficiente. Haha! Depois de procurar em todas as ilhas por aqui, havia realmente uma boa comida que deixamos escapar. Essas 4 jovens têm talentos em artes marciais de 3º e 4º grau. O que é raro é que também há 2 virgens entre elas. Uma será dada ao Senhor Protetor e a outra ficará para mim. Se eu pegar sua energia primordial, então minhas artes demoníacas do submundo subirão mais um nível. Ha 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 ha. Enquanto o capitão desses artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul ria descontroladamente, os vários outros subalternos também estavam de ótimo humor. Chefe, você pega a carne, mas deixe-nos um pouco da sopa. Dê essas 2 jovens casadas para nós irmãos desfrutarmos. Claro. O capitão desses artistas marciais disse em alto astral. Quando as mulheres ouviram essas observações, começaram a imaginar o quão lamentáveis e sombrias seriam suas vidas futuras. Uma por uma, o medo e o desespero começaram a cobrir seus rostos.